Parece que desta vez o Anurag não vai ganhar o concurso. At least, unless he will try and do a lot of practice. A não ser que ele pratique muito. Mas he is a smart guy, so he might do it. Mas ele é inteligente, por isso ele consegue fazer. Okay, we're gonna continue today our lesson where we left when I left for Romania. Vamos continuar o nosso estudo onde ficámos quando eu fui para a Romênia. And we are in Colossians chapter 2. Estamos em Colossenses 2. And we're gonna read from 6 to 12. Vamos ler do 5 a 12. Okay, please read that. Então, Colossenses 2, 5 ou 6? 2. No, Colossians 2, 6. 6 a 12. Colossenses 2, 6 a 12. Yes. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Okay, let us pray. Dear Heavenly Father, Lord, thank you for this day. Querido Deus, obrigada por este dia. Lord, thank you for your word. Obrigada pela tua palavra. Lord, would you please help me with your message? Senhor, por favor, ajuda-me com a tua mensagem. Help the translator. Ajuda a tradutora. Be with us now. E ser connosco agora, Be Senhor. present in our mix. Esteja connosco no nosso meio. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. If you have opened the Bible still there, Se vocês já abriram a Bíblia, look to verse 8 here. It says, "Beware lest any man spoil you through philosophy." vejam o versículo 8 que diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Did you read the whole verse? Não. Okay. So, and then it says philosophy and vain deceit E vãs sutilezas, after the tradition of man. segundo a tradição dos homens. So in the verse 8, the Lord warned us. Então no versículo 8 o Senhor alerta-nos. And then in verse 10 it says, and ye are complete in E him. vemos no versículo 10, e estáis perfeitos nele. So we start this series, complete in him, in Christ. Nós começámos esta série, este estudo completo em Cristo. And I don't know if you remember or not, but we said first we have a complete salvation. E não sei se vocês se lembram ou não, mas primeiro vimos que nós temos uma salvação completa. And we're talking about that. E nós falámos acerca And disso. then we said we are complete equipped in Christ. Depois vimos também e dissemos que estamos completamente equipados em Cristo. And we're talking about that. E falámos sobre isso. And now we want to talk about a little bit. We are complete equipped to fight in Christ. E agora vamos falar um pouco sobre como estamos completamente equipados para lutar em You Cristo. see, we have everything we need to fight the devil. Nós temos tudo aquilo que precisamos para combater o diabo. Many people, they don't win because they don't use the equipment what God gave it to them. Muitas pessoas não ganham hoje em dia porque não usam o equipamento que Deus lhes dá. Let's open up to Ephesians chapter 6. Vamos abrir em Efésios. And please read from 10 till 18. Efésios 6, do 10 ao 18, Please read que that. dizem: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amen.
So if you imagine that passage here, Se imaginarmos esta passagem aqui, we have like a armor. nós temos como que uma armadura. And of course, I like the idea here how God presented. E eu gosto da forma como Deus nos apresentou aqui esta ideia. But let's see the verse 10 where it says, in the power of his might. Mas vamos ver no versículo 10, onde diz, na força do seu poder. So if you want to go fight, Se vocês quiserem ir à guerra, à I luta, think it's very important as a Christian to know that we don't fight in our own power. eu acho que é bastante importante como cristãos sabermos que nós não lutamos com as nossas próprias forças. If we fight in our own power, we are weak and have no chance against the devil. Se nós lutarmos apenas com as nossas forças, nós somos fracos e não temos nenhuma hipótese contra o diabo. And I think we should realize that E eu acho que nós devemos perceber isso. and be conscious of that, because it's not me, it's Christ in me who will find. E estar conscientes disso, que não somos nós, mas sim Cristo em nós e que é Ele que vai lutar. And then in verse 11 it says here, E depois diz aqui no versículo 11, it says, put on the whole armor of God. revesti-vos de toda a armadura de Deus. Think about like this. Pensem desta forma. Of course, here he's talking about in that time when it was arrow and everything. Claro que naquela altura estamos a falar quando existiam as setas e todas essas armas. But you can use that on the day, our daily, modern days. Mas nós conseguimos pensar nisso e usá-lo nos nossos dias atuais. As a matter of fact, a soldier have the same equipment like this, just a different kind today. Hoje em dia um soldado tem um equipamento deste género, ligeiramente diferente, mas assim, parecido. All of them have good boots. Todos eles têm bons sapatos, All of them have a helmet. Todos têm capacete. All of them have armor. todos têm uma armadura, All of them have a knife todos or têm gun. uma faca ou uma pistola, uma arma. So but I think it's very important is what the Bible says here, and we have to realize we have to get the whole armor. Mas eu acho que é bastante importante o que nos diz aqui. Nós temos que entender que temos de ter toda a armadura You completa. see, we are complete equipped in Christ, but if we don't use the whole armor, it's not God's fault. Nós estamos completamente equipados em Cristo, mas se nós não usarmos a armadura completa, não é culpa de Deus. And we will not have time to describe the whole armor at part. Nós não temos tempo para descrever toda a armadura parte a parte. But think about it, if you don't have the helmet, Mas pensem assim, se vocês não tiverem o capacete, and that time if an arrow follow, or today a bullet, se hoje, naqueles tempos, se uma seta chegasse, ou hoje em dia uma bala, it doesn't matter if you have the whole armor on, but if you're missing what is this? The head thing, the helmet. não importa se vocês tivessem toda a armadura no corpo, mas se vos faltasse o capacete. It doesn't matter if I have the helmet and the boots, but I don't have the body armor. Não importa se vocês It's tivessem no good. o capacete e as botas, mas não tiverem a cobertura no corpo, não interessava, não é bom. Because if the arrow come, if the bullet come, and I don't have no armor, will kill me. Porque se viesse uma seta ou uma bala e não tivéssemos a armadura, então iríamos morrer. See, so it is very important to have a good boots. É bastante importante termos também bom calçado, boas botas. In 1989, when I was in the army, Em 1900, I'm not that old, okay? You're supposed to know that. I need to 1989. 1989, quando eu estava Olha. no exército. When we come first in, they give us boots. Quando nós entramos pela primeira vez, eles dão-nos botas. And in Romanian army, you don't get like here or somebody else new boots every time you get in the army. E não é como aqui na Roménia, quando se entra no exército, não temos sempre botas novas. Well, actually, I did get new boots. I'm sorry, Eu consegui botas novas, peço but I desculpa, enjoyed them just for a few minutes. mas eu só estive com eles apenas uns minutos. Because somebody who is older than me in the army come and exchange with me, take it from me and give me his old one. Porque alguém que já estava no exército há mais tempo chegou ao pé de mim, levou as minhas botas novas e deu umas velhas. So we get this and we have to march 20 kilometers. Nós temos esse calçado e temos que andar e marchar durante 20 quilómetros. And we have all the armor, everything. I think I have like 30 kilo armor, everything, you know. E nós temos toda
toda a armadura, eu penso que sejam quase 30 quilos com I tudo was in a isso. different shape like now, then. Eu estava mais em forma do que estou agora. But what I want to say is we've been there, we go there and we march the 20 kilometer one way, 20 kilometer back. Mas nós andámos todos esses quilómetros para trás e para a frente. And when we come home, E quando voltámos a casa, I know I exaggerate, but I think the half of the company, it was broken because of the feet, was blisters everywhere. eu acredito que mais de metade da companhia, todos eles estavam derrotados com bolhas nos pés, Because we don't have good boots. porque não tinham um bom calçado. So you see, the whole package have to be good. Então nós conseguimos ver aqui que todo o conjunto tem que estar bom. That's what the Lord says there. You look, you need to have everything. É por isso Complete armory. que o Senhor diz aqui que nós temos que ter tudo, ter a armadura completa. Not have just this part and this part. Não ter só apenas uma parte e a outra. So it says here, also it's very important to know who we are against. Também é bastante importante nós sabermos contra quem estamos. Many people think, well, I have something with my neighbor, I have something with my whatever people, a fight with him, a quarrel with them. Muitas pessoas hoje em dia dizem que têm problemas com o vizinho ou com alguém, But this is not what the Bible says. mas não é isso que diz a Bíblia. Matter of fact, we have to realize when somebody or when we are fight with somebody or struggle with somebody, Nós temos que perceber que quando estamos em luta com alguém ou discutir com alguém, we are actually at war with the Satan who is behind those persons. nós estamos na realidade a lutar contra Satanás que está por trás dessas pessoas. Look what it says in verse 11. Vejam o que diz no versículo 11. Put on the whole armory of God, Por revestivos de toda a armadura de Deus, that ye may be able. para que possais estar firmes. So, if I don't have the armory, I am not able to. Se eu não tiver toda a armadura, eu então não estou firme. So I have the armory, Então eu tenho a armadura, I can use the eu armory, posso usar essa armadura, but I have to put it on. mas eu tenho que a usar. If I not put it on, guess who is guilty for it? Se eu não a utilizar, se eu não a colocar, quem é que será o culpado? Sou eu. Because I didn't. It's like I have here everything, but I just take this and this and this. É como se eu tivesse tudo, mas só And I pegasse forget algumas something. partes e esquecesse-me de algumas coisas. So it says here, it says the armor of God that we are able to stand against the wiles of the devil. A armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. And in verse 12, it really kind of like break apart to see what it is. E no versículo 12 também conseguimos ver o que é que acontece. For we wrestle not against the flesh. Para que não tenhamos de lutar contra a carne And the blood. e o sangue. The other word is not people who we are against. Por outras palavras, não é contra as pessoas que nós estamos. But pastor, you don't know this person did this and this to me. Mas pastor, tu não sabes, esta pessoa fez-me isto e aquilo. Did this say this and this to me? E disse-me isto e disse-me aquilo. Well, not him, the one who is behind him. Bem, não foi ele, mas sim aquele que está por trás dele. Not flesh and blood. Não foi a carne e o sangue, The one who is behind of this. mas sim quem está por trás de tudo isso. And look, read forward in the verse 12. It says here, but against principalities, Mas sim contra os principados, against contra as powers, potestades and then it says against the ruler of the darkness and of this world. e contra os príncipes das trevas deste século. So we are against somebody who is in this world, who rule right now in this world. Nós estamos contra alguém que está neste mundo e que neste momento reina neste mundo, That's the devil and his angels, fallen angels. que é o diabo e os seus anjos And his que os seguem demons. e os seus demónios. That's why it's important if we fight against those heavenly beings, heavenly, like No, they are beings. coming from heaven. Não, mas Beings, like peoples or things. É por isso que quando nós lutamos entities. contra esses inimigos, Okay, we need to have a spiritual also armor, nós também temos que ter uma armadura espiritual strong enough to fight those enemies. forte o suficiente para combater esses inimigos. Then it says here, verse 13. Yeah. Therefore, E é o que diz aqui no versículo take 13. you the whole armor of God. Again, remind us. Okay, the enemy is there. The enemy is strong. The enemy is very capable. But you have no chance
if you don't take the whole armor. Diz aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Novamente relembra-nos que o inimigo é forte e tem capacidade, mas e temos que tomar então toda, não temos hipótese se não tomarmos toda a armadura. And then it says here, if we continue with verse 13, E novamente continuamos no versículo 13. they said that ye may be able to withstand the evil days. Para que possais resistir no dia mau. The devil is persistent. O diabo é persistente. He just come to you one day and this is it. Ele não vem apenas ter convosco um dia e está He feito. don't come to you 1 minute and this is it. Ele não vem ter convosco durante 1 minuto e 1 hour acabou. and this is it. Ou durante 1 hora e acabou. He will come the rest of your life until you get home. Ele continuará durante o resto da vossa vida até irem para casa. And will assault you and try to corrupt you and try to silence you. Ele vai tentar assustar-vos e corromper-vos e calar-vos. He cannot kill you. Ele não vos pode matar. At least, kill you can physically, but cannot kill you spiritually. Ele pode matar-vos fisicamente, mas não espiritualmente. But the good thing about it, he cannot take your soul. Mas a boa parte em tudo isto é que ele não pode levar a vossa If you alma. save, your salvation is sure. We're talking about that in point 1. Se vocês são salvos e a vossa salvação é segura, como falámos no primeiro ponto, But he want to wound you. mas ele quer ferir-vos. So you cannot walk anymore. So you can't do anymore what you did for the Lord. Para que não consigam caminhar mais e fazer mais pelo Senhor. So you can become a dead Christian. Para que se tornem A cristãos dead mortos. saved Christian, if you will. Cristãos salvos mortos. So God cannot use you. Para que Deus não vos possa usar. But this is what the Lord exactly don't want. Mas é exatamente isso que o Senhor não The deseja. Lord wants said, evil day, and having done all to stand. Verse 13, 11, and the end of it. Evil days and... Para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. Did you say that? And having done all? Havendo feito tudo. You know, it's our duty, listen to me now. It's our duty to do all. É o nosso dever fazermos tudo. It's your duty to try to do all. É o vosso dever tentarem fazer tudo. This means to take the whole armor, Isso significa tomar toda a armadura. to use the whole armor, Usar toda a armadura. to understand that we find in the power of the Holy Spirit, Perceber que nós lutamos com o poder do Espírito Santo. and to understand that we find against the devil and not against people. E perceber que nós lutamos contra o diabo e não contra as pessoas. It is important to do all, to try to do all to stand. É importante que fazemos tudo para nos mantermos firmes. Look verse 14. Vemos agora no versículo 14. Stand therefore, having your loins girded with the truth. Estai, About pois, truth. firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. You know, sometimes my pastor says, my pastor when I was in Germany, he said, Às vezes o meu pastor na Alemanha ele costumava dizer-me, he said, a man without a girdle is no man. Without a... A girdle. homem sem cinto não é um homem. And I thought about this, you know. I thought about this and I make fun of I was like, E eu pensava sobre isso e ria-me. I laugh. Eu ria-me. But in one day, or many days, Mas uma vez ou muitas vezes I forgot my girdle home. eu esquecia-me do meu cinto em casa. And I go without girdle. E eu ia sem cinto. And I have to be honest with you. E eu tenho que ser honesto convosco. I was afraid the whole day. Eu estava com medo todo o dia. Because I gained some pounds, Porque eu tinha ganho alguns quilos. and I think they're gonna pump this button, E eu and the achava, pants gonna go e eu achava que o botão ia arrebentar e as calças iam cair. But if I have a girdle, Mas we'll keep the pants on. Mas se eu tivesse um cinto, ele ia manter as calças no sítio. But I thought about that. Mas eu pensei acerca disso. It is important the man to have a girdle. É importante para o homem ter um cinto. See, I believe the girdle before was keeping the sword. Eu acredito que antes o cinto serviria para manter a espada. You know, sword in the right place, you can get it when you need it. Manter a espada no sítio certo para que pudessem usá-la quando precisassem. Imaginem se o cinto caísse. So the Bible says, you know, the truth, the Bible is very important. Então a Bíblia diz a verdade, é bastante importante. And having the breastplate of righteousness. E então vestir a couraça da justiça.
This is Jesus Christ. We are righteous in Jesus E Christ. isto é Jesus Cristo, nós somos justos em Jesus Cristo. That's the insurance of salvation. A segurança da salvação. To know that everything, whatever has happened to me, everything will happen to me. I am sure. Tudo aquilo que não acontece, nós estamos seguros. It is very important. E isso é bastante importante. When you go to war, Quando vamos para a guerra, to know that everything what is important, you're saved. saber de tudo o que é importante, somos salvos. When my son was going to Ukraine, Quando o meu filho foi para a Ucrânia, he knew he was saved. ele sabia que era salvo. After he died, Depois- after he fell, Depois dele falecer, I asked the Lord, I said, Lord, give me a little bit of peace, eu pedi ao Senhor, por favor, dá-me um pouco de paz, that to know that my son didn't die in vain. para saber que o meu filho não morreu em vão. Because he tell everybody, and he tell us that it's God's will to go there. Porque ele disse a toda a gente e também nos disse a nós que foi por Deus que ele foi lá. And I pray about this. E eu orei acerca disso. And when the paper coming with his deceased certificate, E quando veio o papel com a sua certidão de óbito, I know this might be an incident, but I don't believe in coincidence. isso poderia ter sido uma coincidência, mas eu não acredito em coincidências. You know what his death certificate number serial was? Sabem qual era o número de série do certificado de óbito dele? All the numbers who could be, all the books, the letters who could be. De todos os números e todas as letras que existem e que poderiam existir. And I don't know how I looked to it. Nobody looked to the serials of the death certificate. E eu não sei como é que eu olhei para lá porque ninguém olha para o número de série do But it certificado de stand up óbito. to me somehow. Mas aquilo chamou-me a atenção de alguma forma. And it says there, I, okay. E as letras eram I, ok. Exactly like this. Exatamente como isto. And I thought about it in my mind right away. It's like the Lord want to tell me through my son, your son is okay. You know, I am okay, Daddy. I am in heaven. E era como se o Senhor me estivesse a falar naquele momento, como fosse uma mensagem do meu filho a dizer que estava tudo bem, que estava no céu. It's not in this what I put my trust in. Não é nisso que eu coloco a minha confiança. I know my son was saved, Eu sei que meu filho é salvo, but just a coincidence, huh? mas foi uma grande coincidência. But the Bible says we have to have the breastplate of righteousness. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter vestido a couraça da justiça. We are righteous in Christ Nós somos justos em Cristo, because everything what we are, everything what we can give glory for, it is not us. porque tudo aquilo que nós temos e toda a glória não é por nós, It's Christ, é por Cristo. what He did at Calvary for us. Tudo aquilo que Ele fez no Calvário por nós. Then it says there, verse 15, E depois diz no versículo 15, and your feet should with the preparation of the gospel of peace. e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Good feet need to go give out the gospel. Bons pés têm que ir e espalhar o Evangelho. We need to give up the gospel. Nós temos que espalhar o Evangelho. Yesterday I was here and I printed another 500, I think, invitations. Ontem estive aqui e nós imprimimos cerca de 500 convites. We need to give them out. Nós precisamos de os We need distribuir, to go and talk to people. ir e falar às pessoas. For me it's hard because I can't speak Portuguese, but if he speak English, I will speak with him, no problem. I love to. Para mim é difícil porque eu não falo português, mas falar em inglês é fácil e eu gostaria de fazer. But it says here, the feet should with the preparation of the gospel of peace. Mas diz aqui que os pés devem estar na preparação do Evangelho da Paz, And then it says, about all things, tomando, sobretudo, you know, you have everything, that's good, that's fine. podemos pensar que já temos tudo, que está tudo bem, But it says about all these things, mas fala que depois de todas estas is coisas, very important here, the helmet of salvation. é bastante importante o escudo da fé, Make sure you're saved. ter a certeza que somos salvos. Make sure you're saved. If you don't know if you're saved or not, talk to me. Eu falhei, não é o escudo da salvação, mas sim o capacete da salvação, no versículo 17, desculpem. I will be more than glad to show you from the Bible and to show you the assurance of salvation.
Eu teria orgulho em mostrar-vos na Bíblia e mostrar-vos a segurança da salvação. Don't go to war if you're not saved. You can't have no chance. Não vão para a guerra se não forem salvos, podem não ter hipótese. I speak about spiritual warfare. Eu falo-vos das guerras espirituais. And then it says here, and the sword of the Spirit. E fala depois da espada do Espírito. And it shows, of course, what is the sword? E mostra-nos claro o que é a espada, The Word of God. a palavra de Deus. Are you reading your Bible? Vocês leem a vossa Bíblia? Listen, if you go to war Ouçam-me, se vocês forem para a guerra, and have no gun, would do you no good. se não tiverem nenhuma arma, vocês não servirão. I remember in 89 when the revolution beginning, Eu lembro em 89, quando começou a Revolução, they give us a weapon since 1936. eles deram-nos uma arma de 1936. Somebody shot himself because go off alone, the gun. Alguém conseguiu balear-se ele mesmo porque a arma disparou sozinha. My gun would not keep the clip in, A minha arma não mantinha as munições dentro. and I didn't arm because it was dangerous. E eu não armava porque era perigoso. So what I try to say is, it didn't do me no good if I have a defective gun. Não tem muito interesse se eu não tiver uma boa arma. That's what's important, what Bible we read. É por isso que é importante qual To have Bíblia a lemos. good gun, a gun who shoot, Ter uma boa arma que dispara. a gun who we can find with us, with the Word of God to tell the people. Uma arma com a qual consigamos lutar com a palavra de Deus, com as pessoas. Did you ever wondering why Christ answered the devil with the Word of God? Vocês já se pensaram porque é que Cristo testou o diabo com a palavra de Deus? Who could say a lot of things? Ele poderia dizer muitas coisas, But no, he answered him, he fight him. mas não, ele With the word of respondeu-lhe God. e lutou-lhe com a palavra de Deus. Okay, and then here the last verse here, verse 18. E agora o último versículo, versículo 18. When you go to war, spiritual war, you need to pray. Quando vamos para a guerra espiritual, nós precisamos de orar. You see, when God saved you, Quando Deus nos salva, when God saved me, he equipped me with everything I need. quando Ele me salvou, Ele equipa-nos com tudo o que nós precisamos. And the moment when Jesus Christ was dying on Calvary, O momento em que Jesus Cristo morreu no Calvário, one of the many things what happened in that day, in that second, uma das muitas coisas que aconteceram naquele dia, naquele segundo, As cortinas. the curtains was broken. as cortinas foram rasgadas. That have a very great significance. E isso tem um grande significado. This means we do not need anybody or someone else to go through God in prayer. Isso significa que nós não precisamos de ninguém, ou mais ninguém, para ir perante Deus em oração. We can go straight to God in prayer. Nós conseguimos ir diretamente a Deus em oração. And Bible says we have the Holy Spirit who teach us what to pray and how to pray. E a Bíblia diz-nos que nós temos o Espírito Santo para nos ensinar como orar. So you see, we are completely equipped with what we need to fight. Nós conseguimos ver então que estamos completamente equipados para lutar. We have everything we need. Nós temos tudo aquilo que precisamos. The only thing is we have to use it. A única questão é que nós temos que usar. If you don't use it, Se nós não usarmos, it's not God's fault. não é culpa de Deus. That's why so many Christians today, they're weak. É por isso que tantos cristãos hoje em dia são fracos. Because they don't use the armor. Porque eles não usam essa armadura. They go to the war, okay. Here, I know I have a gun. I don't know my gun. I don't know how to use my gun because I don't know how to read my Bible. I don't know how to use it. Eles vão para a guerra assim, desarmados, sem saber como usar a sua arma, porque não leem a I don't Bíblia. have a helmet of salvation because I don't know if I'm safe or not. I Eu don't não know tenho about that. capacete de salvação porque eu não sei se sou salvo ou não. And all of the things, I kind of have an armor, but not really. Eu quase que tenho uma armadura, mas não a tenho realmente. You're going to be easy prey for the devil. Vocês podem ser uma presa fácil para o diabo, No problem. sem problema. Neither. The devil going to eat you. O diabo irá comer-vos, He's going to kill you spiritually. irá matar-vos espiritualmente. You have no chance. Não terão hipótese.
I have no chance if I go on my own strength to fight with the devil. Eu não terei nenhuma hipótese se for apenas com a minha força perante o diabo. You remember what that verse said, what it says, the devil is running like a lion? Vocês lembram-se daquele versículo que diz que o diabo é forte como um leão? He tried to intimidate you. Ele vai tentar intimidar-vos. But if you have the armor of God, Mas se vocês tiverem a armadura de Deus, you can withstand. vocês podem permanecer firmes. Yeah, we learned today we are complete equipped in Christ. Aprendemos hoje que nós somos completamente equipados em Cristo. We have everything we need to fight and to withstand the devil. Nós temos tudo aquilo que precisamos para lutar e combater contra o The diabo. question is, A pergunta é, are you using estão the vocês equipment what God gave it a to you? usar o equipamento que Deus vos deu a vós? He actually equipped you with that. Ele equipou-vos com ele. Just need to use it. Só precisam de o usar. Amen? Amém.